Bom, cara, vídeo meu análise de Barcelona versus Real Madrid é o clássico. Esse aqui foi pela La Liga e normalmente eu não comento jogos da La Liga. Apesar disso, quem tá aqui no canal sabe que eu assisto a La Liga, sabe que eu assisto a Bundesliga e outras ligas europeias. Eu só não comento. Assisto porque eu gosto de alguns times ali, eu gosto de alguns jogadores e quero ver. Mas hoje eu vou comentar esse jogo porque o Barcelona atual vive um momento maravilhoso. A Rafinha tá num momento maravilhoso, o Vinícius Júnior tá quase pra ganhar a bola de ouro. Então é um momento em que tudo se encaixa. Esse aqui era um jogo que a gente tinha que ver. E, cara, que pedrada. 4-0 do Barcelona. 2 gols de Lewandowski, um de Rafinha e um de Lamine Yamal. Vamos falar dessa partida aqui e entender como é que tudo isso aqui rolou e como é que o Barcelona conseguiu ser tão melhor que o Real Madrid nesse primeiro jogo. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, cara, pra ser bastante sincero com vocês, eu imaginei que seria uma goleada de um dos dois lados. Eu imaginei que o Barcelona podia vir pra campo e ser totalmente cauterado por Carlo Ancelotti, que é muito competente em mata-mata e é um cara que sabe preparar um time pra ganhar. Acreditem em mim, isso aqui não vai ficar barato. Se ele tomou 4-0 hoje, no próximo ele vai vir com a estratégia nova pra tentar bater Hansi Flick, ok? A estratégia de Carlo Ancelotti pra essa partida, na parte tática, na análise tática, foi interessante. Ele aposta em uma conversação maior de um jogo meio lateralizado ali, utilizando ponta e lateral se conversando com muita força, e os meias também tentando abrir um jogo mais direto, tentando acionar Vinícius Júnior pela esquerda, Kylian Mbappé mais ao meio ou mais à direita, fazendo um jogo mais direto. Então haviam 8 figuras marcando e 2 no ataque, em teoria. A gente vê que Camavinga e Bellingham, que jogam nas pontas, e jogam mais na meia direita e meia esquerda do que necessariamente na ponta direita e ponta esquerda. Eles participam mais do jogo físico, do jogo de marcação, de uma pegada maior. Inclusive, vocês veem que quando tem Rafinha e Lamine Yamal, qualquer outro jogador ali pras pontas, né, a gente vê que há uma cobertura grande dupla. Você vê a dobradiça de Camavinga e Mendy, você vê a dobradiça de Lucas Vázquez e Jude Bellingham, e isso funciona direito no primeiro tempo, vai muito bem. Eles conseguem bloquear o jogo do Barcelona e ainda abrir linhas para contra-ataques. Eu acho que no primeiro tempo há um protagonismo do Real Madrid que foi completamente estragado pelos impedimentos de Kylian Mbappé. E eu vou deixar mais pra frente pra falar de quem jogou bem e mal, e aí a gente vai entrar nesse assunto, mas, cara, Kylian Mbappé nesse jogo foi complicado, velho. Vamos lá, vamos lá. Enfim, do lado do Barcelona, a gente tem um time que entendeu que era um adversário forte e que não podia arriscar tanto. E eu vi muita gente falando que o Barcelona jogou muito agressivo, e eu discordo um pouco. O Barcelona é bem mais agressivo que isso. O que o Barcelona faz é tentar manter uma linha de impedimento muito consistente, junto de um time que marca muito bem. Você vê que Koundé está extremamente preocupado com Vinícius Júnior a partida inteira. Mesmo quando vai pro ataque, Koundé tenta não subir tanto pra estar ali mais perto de Vinícius Júnior, pra estar lidando com essa transição, tendo que cobrir o cara, porque ele é muito perigoso. E Koundé faz isso com maestria, ok? Que partida maravilhosa dele. Do outro lado, que tava marcando junto ali de Koundé era Pau Cubarsí, que também tem essa preocupação extrema. O Nico Martins teria alguma dificuldade ali com a velocidade de Kylian Mbappé, e eu não diria que ele se sai tão bem, mas ele se sai bem na inteligência, no posicionamento, na linha de impedimento muito correta. Então, Mbappé o tempo inteiro tava impedido porque Nico Martins se posiciona muito bem. Então, apesar dele saber que ele não ia ganhar no físico, na corrida, ele cumpre essa parte de estar botando em impedimento. E como não tinha um ponta de verdade o Real Madrid não podia aproveitar as subidas de Alejandro Baldi. Baldi podia subir de graça, então era um jogo muito fácil. Aí você vê que a construção do Barcelona, ela não estava funcionando tão bem, mas aí quando sai o primeiro gol você vê qual é a pegada dessa construção. Já que o Real Madrid está marcando muito bem, tem 8 figuras na marcação, eles tentam criar dinâmica e fazer um passe direto. E dos pés de marca e caçador a gente vê, né, aquele jogo de contrapressão, de desbloquear a marcação. Ele desbloqueia, faz um movimento que todo mundo puxa pra ele e faz um passe entre as linhas que chega em Lewandowski. Aquilo ali é uma coisa muito boa que ele fez, cara, porque ele desbloqueou a marcação do cara com um único passe, uma coisa que é pra poucos jogadores, né? A gente talvez visse isso mais na figura de Sérgio Busquets, sua qualidade de contrapressão que era maravilhosa. Caçador vai muito bem, cara, muito bem nesse lance, foi incrível. Sinceramente, ele foi cirúrgico nesse jogo, até porque outros jogadores teriam um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Enfim, cara, e você nota também que o Barcelona, um plano deles era marcar muito bem, né? Era tá numa marcação muito forte, tá na pegada de linha alta e tudo mais, então eles usam muito a marcação. O Barcelona marca bastante nesse jogo, eles estavam muito preocupados com isso. Inclusive no primeiro tempo você vê que o Lewandowski ele não consegue fazer muita coisa exatamente por causa disso, por causa dessa preocupação a mais com a linha de marcação. E aí no segundo tempo o que eu imaginei era que Ancelotti ia trazer algum plano pra jogo, alguma ideia pra lidar com o jogo, mas quem traz é Hansi Flick, né? E aí ele percebe que realmente não vai dar pra construir e tenta fazer ainda mais um plano direto
direto dentro do segundo tempo, bolas mais diretas, você vê eles se encaixando ali, no último jogo de Champions League eles ganham exatamente fazendo isso, por isso que saem os gols do jeito que eles saem, ok? Saindo aqui da parte tática, foi basicamente isso, ok? Os dois times com propostas um pouco diferentes, um tentando construir mais o jogo, um jogo mais de posse, um jogo mais controlado, um jogo mais de manter o adversário em pé, o outro tentando reagir, roubar bola e fazer um jogo mais de enfiadas diretas pra Vinícius Júnior e Mbappé. Enfim, basicamente é isso. Cara, e eu acho que uma coisa que eu tenho que ressaltar de Hansi Flick, essa linha de impedimento, velho, porque, cara, eu não sei como ele faz isso, são alguns treinadores que conseguem, eu não sei que tipo de treinamento ele dá, mas, cara, os caras têm uma consciência de posicionamento muito boa, e ela funciona muito bem, muito por causa de Iñaki Peña, aqui eu faço um elogio ao Iñaki Peña, porque ele tava dando uma cobertura, né, porque como você vai deixar esse espaço, se o cara consegue fazer uma transição rápida e ele não ficar impedido, você vai tomar um gol, porque não vai ter zagueiro. Iñaki Peña não é aquele goleiro ali tão seguro. Então, o fato de Iñaki Peña cobrir esse espaço, saber jogar um pouco fora da área, né, ter ações fora da área, ações maiores que ele ia ter no jogo, salvou muito, né. Lunin também acaba fazendo um pouco disso no jogo, mas Iñaki Peña faz melhor, né, ele tem um desempenho melhor nessa parte. E isso foi o que acabou ferrando com o Real Madrid, né. No lado do Ancelotti, o que eu posso falar é que o plano de jogo dele não está dando certo. E não é nesse jogo, é em todos. Eu acho que o que eu noto é que Ancelotti não quer abrir mão de Jude Bellingham e Valverde, mas ao mesmo tempo ele precisa, porque se ele continuar mantendo esse jogo, não vai funcionar. Tá muito complicado. E falta um cara também pra jogar mais à direita do campo, já que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé tem o mesmo balanço. Você vê como Kylian Mbappé fica um pouco desconfortável jogando mais à direita do campo, pra Vinícius Júnior jogar mais à esquerda, e Vinícius Júnior acaba ainda caindo mais pra ponta e buscando menos o protagonismo pra tentar criar jogada, pra tentar criar coisas pro time, pra desarmar a marcação, e não funciona bem. Pra mim, Vinícius Júnior fez um jogo interessante, mas acabou ficando na sombra do time dele que não funciona bem. Esse quarteto no meio de campo são ótimos jogadores, você vê que Camavinga vai pra ponta e consegue ter um bom jogo, mas não funciona direito. O que eu tô dizendo pra vocês aqui é que Carlo Ancelotti precisa mudar a formação. Não tem mais como continuar a manter um jogo assim. É um jogo infuncional, onde ele tenta manter essas peças que são protagonistas sim, mas que às vezes você vai ter que abrir mão pra ter um jogo um pouco melhor. Eu não acho que Kylian Mbappé seja o maior culpado disso tudo. Eu acho que talvez ainda não saiba um jeito de se utilizar bem das duas figuras juntas. Ele ainda não achou o equilíbrio perfeito pra esse Real Madrid, cara. E eu tenho certeza que é um cara que nem Ancelotti vai achar em algum momento e a gente vai ver esse Real Madrid brilhando de novo, mas não foi hoje, ok? Hoje deu muito errado. Agora a gente fala dos jogadores que jogaram bem, eu acho que a gente tem que ressaltar um pouquinho o Lewandowski, bela partida dele, 2 gols muito bons, mas ainda assim ele perdeu algumas oportunidades. Nada demais também, se você ver o quanto ele gerou de XG, ele gerou 1.25, né? Não foi absurdo. Ele não perdeu um monte de gol na cara, né? É problemático um pouquinho nesse lado dele, mas eu acho que ele foi muito bem, cara. Principalmente na parte criativa e de segurar a linha de marcação. Eu acho que ele foi um cara que ajudou muito o time nessa parte. Parabéns a ele aí por fazer tão bem ela num jogo que era mais difícil, precisa de um cara a mais ali no jogo de posse, né? Enfim, outro que eu ressalto é Rafinha, que de novo, muito bem no jogo, muito criativo, dando muito trabalho pra marcação e sendo a figura principal pra abrir espaço pra Baldé, né? Você tem um cruzamento de Baldé pra Lewandowski que ele acontece porque você tem que se preocupar muito com o Rafinha e deixa muito espaço. O outro que eu posso elogiar do Barcelona é Lamine Yamal. Ótima partida dele também, muito boa. Outro a se elogiar e aqui eu passo mais tempo nele, e pra mim hoje ele foi melhor que Pedro em campo, é Marc Caçador. Partida maravilhosa. Eu acho que quando a gente olha pra Marc Caçador e eu vejo pessoas falando que ele é parecido com Kimmich, me irrita pra caralho, porque ele não é. Ele não tem nada a ver com Kimmich. Ele é um meia criativo, um volante criativo, e você pode achar que isso faz ele parecer Kimmich, mas não parece. Eu acho que Marc Caçador, ele parece outro tipo de jogador, porque Kimmich não tem esse drible, esse jogo de contrapressão. Kimmich pra mim não tem esse nível de marcação. Caçador ele é baixo, mas ele marca muito bem. Caçador é um jogador mais equilibrado do que Kimmich. Ele não vai entregar aquela criatividade extrema de Kimmich, mas ele vai entregar um equilíbrio maior que muitas das vezes em um jogo que nem esse é mais importante. Eu reclamei de Kimmich no meio da semana no jogo do Barcelona porque faltava poder de marcação. O Caçador não deixa a desejar dessa parte. Hoje ele participou da marcação muito bem, participa da criatividade e ainda participa um pouco do jogo ofensivo do time. Muito bem em campo. Pedro de novo sendo maestro e um cara criativo em campo pra poder ter o equilíbrio do jogo. Outro que eu posso elogiar é a dupla de zaga, Pau Cubarsí e Nico Martins juntos. Foram muito bem dentro do jogo. O Pau Cubarsí pra mim me brilhou um pouquinho mais os olhos, ok? Tem alguns lances ali que ele tirou que eu fiquei, mano, esse moleque é bom pra caramba, cara. Outro que eu posso elogiar, e aqui talvez a dupla, né? Condé e Iñaki Peña, com a conversação boa entre eles. E Condé muito sólido na marcação, e Iñaki Peña pontual pra tirar os gols de Mbappé. Eu não acho que ele brilhou pra caramba, mas ele foi pontual, estando ali na posição certa, no momento certo, pra parar Mbappé, que talvez faltou um pouco de habilidade pra finalizar
analisar nesse jogo. Uma pessoa que pra mim jogou mal essa partida no Barcelona foi Fermín Lopes. Passou a partida inteira apagado como um fantasma em campo. Você vê que quando o Dani Olmo entra, você tem um cara bem mais incisivo no jogo, bem mais presente dentro da partida. Achei essa partida de Fermín Lopes um pouco abaixo. Do lado do Real Madrid, eu tenho elogios a Vinícius Júnior e Camavinga. Duas figuras que jogaram muito bem essa partida. Vinícius Júnior tentou a partida inteira, fez um jogo maravilhoso e eu gostei do que eu vi em campo. Só que não deu certo. O time dele não contribuiu e claramente o pessoal não foi muito bem. Outro que eu elogio é Valverde, que teve que ser o cara mais defensivo em campo e foi muito bem. Fez várias funções em campo diferente, tava bem no jogo, mas, de novo, o time acaba abaixando esse desempenho legal de Valverde. Enfim, de resto, todo o resto do time do Real Madrid, pra mim, não jogou bem. Toda a linha de zaga, os laterais, Bellingham, Kylian Mbappé principalmente, até mesmo o Luninha eu não gostei muito do jogo dele, faltou protagonismo dele em alguns momentos. Mas eu não vou ficar falando de Luninha aqui, eu vou pra Kylian Mbappé agora. Agora o maior problema, né? Kylian Mbappé, ele é um bagre, ele foi pra uma liga muito forte, ele está sofrendo. Não, cara, Kylian Mbappé tá sofrendo com um período de adaptação e com um treinador que talvez não seja o que ele estava esperando, ok? Eu acho que Mbappé, ele precisa talvez de instrução. O Ancelotti tem dado muita liberdade pra não atrapalhar o craque, mas talvez ele precise de instrução. É um jogo que ele não se adaptou ainda, ele não está bem nesse começo de temporada, mas mesmo mal, ele ainda tá marcando muito gol, o que é impressionante, ok? O que eu posso dizer pra vocês é que ele não é um bagre, ele não é nada do tipo, ele só não se adaptou rápido, o que acaba acontecendo com muito jogador. A gente às vezes acaba esquecendo que Mbappé, ele tem 25 anos de idade. Eu sei, pode parecer que ele tem 33 e que ele tá com a carreira solidificada e campeão da Copa do Mundo, mas não é. Ele ainda é um jovem jogador. Ainda vai passar por fases de adaptações. A gente ainda não viu o Mbappé Prime. Ele ainda não existe. Vai existir possivelmente daqui a pouco. Talvez ele não encaixe com o Ancelotti. Acontece. E eu já falei, nem todo mundo encaixa. Acaba acontecendo, ok? Eu espero que vocês não enchem o saco de Mbappé por causa disso. É uma partida ruim, você pode cornetar ele, tudo bem. Ele não jogou bem, realmente, ele falhou pra caramba, perdeu um monte de gol. Uma tragédia a partida dele e ele ficou impedido o jogo inteiro, parecia o Victor Osimhen, né? Enfim, cara, foi uma partida ruim. Foi uma partida ruim, a gente não pode ressaltar uma partida ruim, mas de fato não é pra tanto, como a galera vem pintando ele como bagre. De jeito nenhum, ok? É simplesmente um começo ruim, acontece. E chegando aqui no fim do vídeo pra finalizar minhas considerações finais, cara, eu gostei muito dessa partida, de assistir ela foi muito divertida. O que eu já esperava, ok? Agora é um pouco mais de diversão, inclusive recomendo vocês assistirem. E se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like, ok? Compartilha esse vídeo também com um amigo seu que gosta de futebol europeu, acho que ele vai gostar desse conteúdo aqui, manda pra ele, ok? Manda aí no seu Twitter, na sua rede social, ajuda pra caramba o canal. Parabéns a Hansi Flick pelo belo trabalho dele inicial. Até aqui, talvez o melhor treinador da Europa, nesse começo de temporada. Maravilhoso, assim, tipo, tira o chapéu, ele superou qualquer expectativa que eu tinha dele, cara. Ele realmente é muito bom. Você dá boas peças a ele, você dá jogadores talentosos, ele faz esses caras se tornarem máquinas, ok? Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Muito obrigado a todos que me escutaram até aqui. Tchau.